Bom dia, pessoal. No módulo de agressão e defesa, a gente falou bastante das infecções bacterianas, né, das infecções virais, das suas respostas imunes. Agora vamos falar um pouquinho sobre coleta de materiais biológicos. Já que a gente falou um pouco também sobre a cultura, né, para bactérias, vamos comentar um pouquinho então sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, a gente já sabe que vírus, bactérias são os primeiros seres que habitaram a Terra, e quando o ser humano surgiu, esses seres já estavam intimamente ligados com a vida em comunidade, de forma a formar a nossa microbiota e também poder vir a causar doenças, né? Então, a doença é inerente à vida. O que é a doença mesmo? É o desequilíbrio da homeostase. Então, com o desenvolvimento da medicina, com o desenvolvimento da microbiologia, foi possível correlacionar a doença com o meio ambiente. Então, qual a importância, então, da microbiologia dentro desse contexto? Você identificar esses micro-organismos, você evita mortes, porque o tratamento vai ser sempre o mais adequado, você conduz esse tratamento de forma mais eficiente, gastando menos, tendo menos morbimortalidade dos seus pacientes. Coordena o tratamento empírico. Então, se você sabe a epidemiologia local, então você sabe, por exemplo, que naquele local você tem mais pseudomonas aeruginosas sensíveis a ceftazidima. Você pode conduzir o tratamento mesmo antes de saber o agente, porque você sabe que naquela comunidade aquele micro-organismo se comporta de determinada forma. E você também diminui a resistência aos antibióticos dessas bactérias. Porque quando você dá esse antibiótico para esse paciente e esse tratamento não é eficiente, ou porque o paciente não tomou o medicamento de forma correta, ou porque o medicamento foi realmente um medicamento inadequado para aquele micro-organismo ou para aquela infecção, você vai fazendo a pressão seletiva, que é o quê? Selecionar bactérias cada vez mais e mais resistentes. Então, é extremamente importante eu coletar o material de maneira correta para ter um resultado adequado. Então, quando eu coleto um material, por exemplo, eu recebi uma vez um material no laboratório que deu 3 micro-organismos diferentes. Era uma ponta de catéter. Catéter é uma cânula que fica no paciente para ser administrado medicamentos, enfim. Essa ponta de catéter veio para o laboratório e foi encontrado 3 micro-organismos diferentes. Quando eu liguei para o andar para informar a médica que tinha ocorrido isso, que tinham 3 micro-organismos diferentes, se ela queria que fizesse realmente essa cultura para verificar o resultado, ela me disse que a ponta de catéter havia caído em cima da bancada. Bom, então, é um material inadequado. Eu tenho um material contaminado com micro-organismos que estavam na bancada. Esse material não reflete a infecção que está no meu paciente. Então, o principal problema encontrado para a microbiologia, para encontrar o micro-organismo e o antibiótico adequado para tratar meu paciente, são as coletas mal feitas. Além das coletas mal feitas, eu tenho profissionais sobrecarregados que deixam, por exemplo, a urina em cima da bancada várias horas, e aí eu já não tenho mais um material fidedigno para fazer essa cultura, o rodízio de pessoal. Então, hospital é muito frequente você ter esse rodízio, pessoas saindo e entrando o tempo inteiro, a pessoa não foi treinada, ela não sabe. Tem uma história que eu sempre conto, que é uma história curiosa que aconteceu também no hospital regional. Uma auxiliar na época de enfermagem ia coletar a urina de um paciente. E a minha técnica estava, por acaso, a minha técnica do laboratório, coletando sangue de um paciente ao lado. E aí ela ficou observando essa auxiliar de enfermagem, limpou com todo cuidado o recipiente de urina. Ela falou, nossa, né, que pessoa cuidadosa, que legal, limpou com álcool 70. Aí ela pegou a urina da comadre, que é um recipiente que fica embaixo do leito, e colocou
a urina que estava na comadre dentro do potinho. Quer dizer, falta conhecimento para esse profissional, e muitas vezes por conta desse rodízio de pessoas entrando e saindo o tempo inteiro, né? Então, ela era uma pessoa cuidadosa, mas ela não tinha sido informada que essa urina da comadre, ela ia multiplicar muitos micro-organismos e ela não ia ser adequada para uma cultura bacteriana, porque ela ia estar contaminada. E a falta de atualização de alguns profissionais também interfere nisso aí. Bom, lembrem-se, a gente já conversou sobre isso, mas eu sempre vou retomar isso aqui. Então, a maioria das bactérias são identificadas pelo método de Gram. A gente divide elas em Gram positivos e Gram negativos. Também existem bactérias identificadas por outros métodos, espirilos, espiroquetas, né, vibriões, Mycobacterium, micoplasma, ureaplasma, por conta da diferença da parede dessas bactérias. Mas, de forma geral, a maioria está aqui entre os gram-positivos e gram-negativos. A gente já estudou que os gram-positivos são os estafilococcus, streptococcus e enterococcus. Lógico, existem outros, mas esses são os 3 gêneros principais. E a gente aprendeu também as espécies, né? Então, o nome e o sobrenome das bactérias. Que os estafilococos são áureos e não áureos, aqueles em cachos, lembra? Que os streptococcus são em cadeias e os enterococos também. Os streptococcus têm 3 mais importantes que a gente vai memorizar nesse momento: Streptococcus pyogenes, agalacti e pneumoniae. E os enterococos a gente não entrou a fundo por enquanto. E tem as bactérias gram-negativas. A grande maioria são bacilos gram-negativos, mas a gente tem cocos gram-negativos aqui no meio também, como a Cetobacter, como nas sérias. Então, por enquanto a gente está vendo as enterobactérias, Escherichia coli principalmente, mas existem outras, né, que a gente vai ver em outros momentos, e os não fermentadores, mais de ambiente hospitalar. Bom, e também nós temos, além de vírus, que a gente viu no problema 2, de bactérias, que a gente viu no problema 1, a gente tem os fungos, que apesar da gente ainda não ter entrado em detalhes, a gente já deve conhecer alguns nomes aí, como a Cândida, né? Que a gente vai aprofundar lá no módulo de saúde da mulher, o Cryptococcus, que a gente vai ver no módulo da Marcinha, aspergilos, histoplasma, também lá no módulo da Marcinha. Então, a gente já deve pelo menos saber diferenciar isso aí. Por que aqui é importante eu trazer os fungos? Os fungos são importantes contaminantes de culturas bacterianas. Então, eu posso ter um fungo causando uma infecção, por exemplo, um fungo causando uma candidíase vaginal, eu posso ter um fungo causando uma micose, eu posso ter um fungo causando pneumonia, e eu posso ter um fungo contaminante de ambiente ou colonizante, por exemplo, uma cândida que coloniza a microbiota vaginal e não está causando nada. Então, quando eu coleto o material, é extremamente importante eu coletar de forma correta, para que não venha um fungo contaminante do ambiente, nem um fungo colonizante da região. É claro que pode acontecer, mas a gente toma todos os cuidados para minimizar isso aí. Ok? Todo mundo tranquilo até agora? Então, olha lá. A gente tem a microbiota. Então, por exemplo, a cândida pode fazer parte, é um fungo que pode fazer parte da microbiota vaginal, mas eu também tenho patógenos. E a cândida pode ser patogênica na microbiota vaginal, causando corrimento, por exemplo. Então, eu tenho microbiota que pode ser patogênica, eu tenho os patógenos externos que podem causar doença, e eu tenho a microbiota protetora, que é, por exemplo, os lactobacilos, lá na microbiota vaginal, né, bifidobacterium, e lactobacilos também, lá na microbiota intestinal, e assim por diante. É importante para a gente saber interpretar um resultado de cultura, a gente saber quais sítios são estéreis, quais sítios são não estéreis, e daí qual a microbiota de cada sítio. Então, por exemplo, se eu faço
uma cultura de sangue, de líquido cefalorraquidiano, o esperado é não encontrar nenhuma bactéria. Se eu faço uma cultura de secreção vaginal, eu tenho que ter na minha cabeça que várias bactérias podem ser microbiota. Lactobacillus, enterobactérias, Gardnerella, que eu posso ter essas bactérias na minha microbiota sem causar infecção. Como que o médico vai avaliar isso? Com a clínica. Então, nós precisamos da clínica para fechar diagnóstico. E podemos utilizar outros exames também, como o hemograma que vocês viram nesse módulo, raio-x, enfim, outras coisas. Mas é extremamente importante quando você pede um exame de cultura, você saber se aquele sítio é esperado encontrar uma microbiota ou não, para que você avalie o resultado quando vier. Ok? Outra coisa muito importante quando você pede um exame de cultura é que seja feita uma antisepsia correta para impedir crescimento de bactérias contaminantes. Então, se eu vou, por exemplo, coletar uma secreção e não faço uma boa antisepsia da região da pele, eu posso pegar bactéria da microbiota da pele ou contaminante daquele local, né? Alguma bactéria contaminante daquele local naquele momento. O que é antisepsia mesmo? É um procedimento capaz de matar ou inibir as bactérias, né, os micro-organismos que ali estão, que geralmente a gente vai destinar a pele e mucosas. Quando eu faço a limpeza, a antisepsia seria um procedimento de limpeza direcionado para pele e mucosas, mais contundente, né? Então, esse antisséptico, ele vai ser capaz de remover parte da microbiota transitória, os contaminantes, e diminuir a microbiota residente, aquela que já está superficial, já está querendo, né, junto com as células, esfoliar, né? Então, a gente consegue diminuir a contaminação do material que eu quero coletar, porque eu quero descobrir o quê? Quem é o agente que causa a infecção. Eu não quero saber se o Staphylococcus epidermidis está na pele. Eu quero saber qual a bactéria que vai causar infecção naquele local. Ok? Bom, e quais são os principais erros das coletas de cultura? Primeiro, isola um agente colonizante, dei o exemplo do Staphylococcus epidermidis na pele, mas pode ser uma enterobactéria na secreção vaginal, e trata a microbiota. Isso, além de não ser benéfico para a infecção, você está fazendo mal para o paciente, que você está retirando a microbiota protetora. Isolamento de 2 ou mais micro-organismos. Via de regra, gente, infecção é causada por um agente. Se você tem mais de 2 agentes, você tem que desconfiar de contaminação nesse material. Resultados negativos, falsamente negativos. Então, a coleta não foi feita de maneira correta, não foi feita do local correto, e aí deu negativo, parece que não tem infecção. Terapia inadequada devido à identificação errada do agente. Então, também tem problemas aí laboratoriais, de coleta também, aonde o agente errado é isolado. Bom, sempre que possível, a gente coleta antes de administrar o antibiótico. Porque o antibiótico ele inibe o crescimento das bactérias, mesmo aquelas mais resistentes ficam um pouco inibidas. Então, nem sempre você vai ter crescimento na cultura desse micro-organismo. Com exceção das hemoculturas, que são meios de cultura que vêm com substâncias capazes de aglutinar esse antibiótico, de impedir a ação desse antibiótico. Daí você consegue promover a multiplicação dessa bactéria, você consegue, né, obter essa bactéria. As outras culturas devem preferencialmente ser coletadas antes da antibiótico terapia.
oferecer instruções adequadas para o paciente. Já aconteceu numa cidade do interior que eu trabalhei, um paciente vir perguntar o que era fezes, ele tinha que coletar fezes. Então, nem sempre o paciente conhece o termo, nem sempre o paciente entende o que você está falando para ele fazer. Então, a gente tem que ser muito claro com esse paciente, explicando o que ele tem que fazer. Uma outra situação, uma aluna minha veio me perguntar sobre uma urina. Quando eu perguntei para ela como ela coletou, se ela fez a antisepsia, ela me disse que ela não sabia, não tinha sido informada. Local da coleta. Então, aonde você tem maior probabilidade de isolar esse agente? Isso é sempre uma pergunta importante. Antisepsia bem feita e considerar o estágio da doença. Algumas doenças podem estar no estágio de inibição de multiplicação desse patógeno, ou de latência, e aí não adianta você querer isolar o patógeno, que você não vai conseguir. Algumas considerações. Deve ser enviado para o laboratório uma quantidade suficiente de material. Então, muitas vezes, eu recebo líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é uma coleta difícil, numa quantidade tão pequena que não dá para eu avaliar. E isso é uma coisa extremamente complicada, porque eu não vou pedir uma nova coleta, né? O pedido de exame tem que ter as informações, suspeita clínica, que material que é. Eu já recebi material escrito assim, coleta de secreção. Secreção do quê? Porque se for secreção de orofaringe, a microbiota da orofaringe é uma. Se for secreção vaginal, a microbiota da secreção da vagina é outra. Se for secreção do pé diabético, a microbiota é outra. Então, eu preciso ter essas informações para fazer o procedimento no laboratório de maneira correta e para avaliar o resultado de maneira correta. Então, é extremamente importante o médico informar o laboratório qual é a suspeita clínica e qual é este material. Não deve-se tomar o maior cuidado para não contaminar o recipiente, né? Para não contaminar a amostra e sempre identificação correta e envio para o laboratório assim que possível. Outra informação importante é que deve ser realizada transporte de amostra em tempo hábil. Alguns micro-organismos não sobrevivem por muito tempo no material. Então, a Shigella, por exemplo, nas fezes, não sobrevive por muito tempo. A gente tem que, se for uma suspeita clínica de Shigella, eu tenho que proceder logo com esse material. Só para vocês terem uma ideia, não é para decorar isso aqui, é só para vocês terem uma ideia, eu tenho que, líquido cefalorraquidiano, por exemplo, tem que ir imediatamente para o laboratório. Por quê? Porque ele é um material pouco proteico, ele é muito líquido. E esses leucócitos começam a estourar com o tempo. Então, já não vou conseguir avaliar a quantidade de leucócitos. Fora que, tanto o líquor quanto a urina, tudo que seja líquido, que propicia a multiplicação bacteriana e ficar muito tempo em cima de uma bancada, na temperatura ambiente, essas bactérias vão se multiplicar e vão me dar uma informação errada. Então, cada material tem um tempo para que você leve ele para o laboratório. A urina, por exemplo, se você não consegue levar em 2 horas, você bota na geladeira, que daí ele aguenta até 8 horas. Se não, em 2 horas você tem que estar entregando isso para o laboratorista, certo? Quando é impossível, o paciente mora no interior, vai vir do interior, enfim, você tem meios de transportar isso nos meios de transporte, mas tem que verificar isso com o laboratório, ok? Muitas amostras que a gente recebe no laboratório, elas são devolvidas. Então, o médico pede, por exemplo, como eu já recebi, cultura de gaze. Gaze não fica doente. Cultura de gaze por quê? Está fazendo uma vigilância, está tendo um surto. Se isso não for explicado, isso não vai ser procedimento, né? Cultura de gaze, amostra inadequada. Tchau. Nem vou proceder isso, gastar dinheiro com isso, porque isso não vai me informar nada. Então, qual é o critério de rejeição das amostras lá no laboratório?
Quando não tem significado clínico ou erro de ou quando tem problemas de interpretação, a gente rejeita. Quando essa amostra vem sem rótulo, com identificação errada, vem aí secreção e eu não sei do que, eu posso rejeitar essa amostra. Quando vem em recipiente adequado, já recebi amostra de fezes em caixa de fósforo, não dá, né? Ou pedido médico incompleto, eu também posso rejeitar essa amostra. Quando vem, por exemplo, como que eu sei que uma amostra está inadequada? Quando ela não propicia um resultado fidedigno para o médico. Então, se veio material informal, às vezes eles vão coletar para patologia, para citopatologia, para ver as células, e coletam para o laboratório e mandam para a cultura também. Mas se vier informal para nós, para a citopatologia vai informal. Mas para nós, não, porque vai matar esses micro-organismos. Então, se vier material informal, não vou proceder esse material. Catéter de Foley, que é um catéter que ele fica muito exposto, então ele está muito contaminado, não me diz nada, né, em termos de resultado. Material conservado inadequadamente, então vem lá a urina, né, com 3, 4 horas de temperatura ambiente. Frascos não estéreis, suave seco, vômito, colostomia, aspirado gástrico, são materiais que não me dizem nada. Existem alguns resultados que eu posso dizer de questionáveis, que é aquele resultado que o médico vai receber, que você, médico, vai receber e vai ter que pensar sobre ele. Então, amostras com mais de 3 micro-organismos. Será que essa infecção está sendo causada por 3 micro-organismos? Então, difícil, né? Até 2, ok. Será que 3 micro-organismos estão causando essa infecção ou nós temos um colonizante ou um contaminante aí no meio? Outra, SUAB. O SUAB é um cotonete, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em algumas coletas. Então, o SUAB, ele, via de regra, às vezes ele pode trazer agentes contaminantes, ele pode trazer colonizantes. Então, tem que ser analisado. Sempre que possível, a gente deve processar a biópsia, porque é um material mais fidedigno. Mas nem sempre é possível, então a gente coleta muito SUAB, que são esses cotonetes. Então, vamos dar uma olhada na prática, como é que é? Se eu tenho uma suspeita clínica de uma infecção respiratória viral, o correto é eu coletar SUAB de nasofaringe, orofaringe e enviar para o PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, que é biologia molecular, que é encontrar o vírus neste material, porque os vírus recirculam e voltam para os locais de tropismo. Então, eles estão provavelmente aí nessas células da naso e da orofaringe. Se eu estou procurando, como era no problema 1, uma faringoamidalite bacteriana, eu tenho que coletar um SUAB de orofaringe e não de nasofaringe. Né? Eu tenho que ir lá no local da infecção, porque é uma infecção muito local. E como que é essa coleta? Então, olha só, a orofaringe, eu vou coletar da área hiperemiada, da área vermelha ao redor do pus, porque é a área mais provável de eu isolar esse agente. O pus são células mortas, é menos provável de eu isolar esse agente. E, se possível, não tocar áreas contaminantes. Difícil essa coleta. Então, por isso a gente só faz a coleta do SUAB de orofaringe para ver faringoamidalites quando os tratamentos para Streptococcus pyogenes não estão funcionando, porque daí eu posso ter um outro agente. É o mínimo de casos, 90% das infecções de orofaringe são Streptococcus pyogenes tratáveis com penicilinas, mas tem aí uns 10% que a gente vai precisar fazer essa coleta, certo? E como que você vai ensinar, por exemplo, seu paciente a coletar escarro? Você tem uma suspeita clínica de pneumonia ou de tuberculose, ele vai precisar coletar escarro. Você tem que ensinar esse paciente a coletar escarro. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que garantir que ele não vai coletar saliva, gente. Porque a saliva é da boca, não vai identificar micro-organismos de trato respiratório inferior.
só do trato respiratório superior. A bactéria que está causando pneumonia, né, ou causando a tuberculose, não está na boca, está lá no trato respiratório inferior. Então, a gente precisa garantir que esse paciente colete o escarro. Pacientes que não têm condições, por exemplo, pacientes que são debilitados, crianças que não conseguem, a gente tem maneiras de fazer ele escarrar, né? Que é uma nebulização que vai provocar essa retirada desse material. Mas, de forma geral, como que a gente vai coletar? Então, quando ele acordar de manhã, antes de comer, antes de beber, antes de escovar o dente, ele vai lavar a boca com água. Ele até poderia escovar o dente se fosse com água, tá? Porque limpar a boca com água, mas com pasta de dente não é legal, porque a pasta de dente tem muitas substâncias químicas. Aí ele vai lavar a boca com água. E aí ele vai 3 ou 4 vezes inspirar e expirar. Se alguém estiver junto, pode dar uma batidinha nas costas para despregar essa secreção. E aí ele vai cuspir, né? Escarrar no potinho de escarro. Isso é feito por 3 dias consecutivos, geralmente, ou 3 dias pulando. Um dia pula um, outro dia pula um, outro dia pula um. Então, pode ser feito das duas formas. Se o paciente estiver internado, existem materiais melhores que o escarro, como é o caso do aspirado traqueal, do lavado brônquico, mas são mais invasivos também, tá bom? Uma coisa importante do escarro, eu sei quando esse material é bom, quando ele vem cheio de leucócitos e poucas células epiteliais. Se ele vier com muitas células epiteliais, quer dizer, despregou as células muito facilmente, e poucos leucócitos, eu sei que eu tenho um material inadequado, material do trato respiratório superior. E como que a gente ensina o paciente a coletar urina? Eu tenho uma suspeita de infecção urinária, né? Infecção do trato urinário, tanto alto como baixo, que é a cistite, a pielonefrite. Eu tenho uma suspeita de uretrite, né? Enfim. Eu posso coletar a urina? Pode coletar a urina. Como? Bom, vamos ensinar o paciente a coletar, né? Então, ele vai lavar as mãos e lavar a região abundantemente. Às vezes o paciente tem medo de lavar a região. Se a gente retirasse as bactérias que estão causando infecção lavando, né, seria ótimo, mas não acontece. Mesmo quando você tem uma infecção mais um corrimento vaginal, que é uma coisa mais localizada, né, na vagina, você não te retira quando você lava. Então, deve lavar a região muito bem com água e sabão, fazer a higiene local. Afaste, se for mulher, afaste os grandes lábios para fazer a antisepsia. E aí, vai afastar os grandes lábios, jogar o primeiro jato fora e coletar o jato médio. Então, se for homem, vai afastar o prepúcio, proceder novamente a limpeza, igual eu mostrei lá, afastar o prepúcio, jogar o jato inicial fora e coletar o jato médio. Amostras de suspeita de gonorreia deve ser coletado o jato inicial, o primeiro jato. Para quê? Para arrastar aquela bactéria que está naquela secreção mais superficial para a gente conseguir visualizar, tá? É a única situação que a gente coleta esse jato inicial. Infecções urinárias, jato médio. Então, joga a primeira urina, o comecinho ali da urina fora, para arrastar as bactérias colonizantes, as que já estão despregando com as células, arrastar embora. E se eu tiver uma suspeita clínica aí, uma infecção de ferida? Infecção de ferida é a mais comum de se contaminar. Eu preciso de uma antisepsia, esse vídeo não mostra, mas eu preciso de uma antisepsia muito rigorosa, com lavagem
com solução fisiológica em grande quantidade, PVPI e solução fisiológica de novo para retirar o PVPI em grande quantidade. É aquele momento que você acha que não tem mais bactéria, é aí que você vai coletar. Por quê? Porque a gente precisa garantir que essa bactéria não seja da colonização ou contaminante. Então, ela está limpando aí a região, mas isso é indicado que você limpe com bastante solução fisiológica, com bastante PVPI. Então, assim, é muito modesta essa higienização que ela faz. E aí você vai pegar o suave, que é aquele cotonete que eu disse para vocês, e vai passar na área mais profunda dessa ferida. Certo? Coletou, ela vai colocar no meio de cultura que é de transporte, esse meio é apropriado para poder transportar para o laboratório em maior tempo, para você não precisar ir correndo para o laboratório. E a coleta de secreção vaginal? A vagina é tão cheia de bactérias, né? Como é que a gente faz? O trato vaginal é cheio, colonizado de bactérias. Como é que a gente faz para coletar esse material? Então, a mesma coisa, a paciente tem que lavar a região, tem que fazer antisepsia desta região. Quem vai coletar vai lavar as mãos, colocar a luva, logicamente. A gente vai utilizar as lâminas, então o próprio médico já faz as lâminas para o laboratório e coloca o material no meio de transporte apropriado. Qual que é a suspeita clínica? Será que eu tenho uma gonorreia, um tricomonas, uma candidíase, uma vaginose bacteriana? Geralmente ligadas a corrimento aí, ou a dor pélvica, ou a corrimento, né? Então a gente vai usar o suave novamente. Você pode introduzir o espéculo, se você for coletar preventivo, ou se não, você pode introduzir apenas o suave, como ele fez no vídeo. Geralmente, os médicos aproveitam a hora de fazer o preventivo para já coletar do fundo da parede, do fundo e da parede, e colocam em lâminas e tubos separados. Geralmente, a gente vai coletar para o exame direto, que é uma salina, né, um suave na salina, a gente coleta da região mais externa, e para fazer a cultura para gonorreia, né, a gente procura coletar mais do fundo e vai colocar naquele meio de transporte que ele mostrou. E a secreção uretral? Também está procedendo a lavagem das mãos, vai colocar as luvas, né? Aí vai pegar um suave da mesma forma, vai pegar a lâmina, onde ele vai fazer. É importantíssimo o GRAM quando a gente tem suspeita clínica de gonorreia, clamídia, tricomonas, gardnerella. Então, ele vai retirar o suave ali e vai afastar o prepúcio e rodar esse suave. Introduz mais ou menos 2 centímetros e roda o suave para coletar o material mais interno. Tem os suaves menorzinhos, que são mais utilizados. Então, aí mostrando ele fazendo a lâmina, né? Vamos aguardar um pouquinho aí. E aí ele introduz 2 centímetros e faz o movimento circular para coletar o material. Ok? E se eu tiver uma suspeita de bacteremia, ou seja, de bactéria no sangue? Lembra que eu falei que o sangue não tem bactérias normalmente. A bacteremia é um passo para a sepse, para a infecção generalizada. Então, quando eu tenho essa suspeita, eu vou coletar sangue,
Mas eu não coloco em meios de cultura tradicionais. Eu tenho uma garrafinha onde tem um meio de cultura específico, muito mais sensível para o crescimento dessas bactérias no sangue. Então, vamos ver como é que coleta? Então, ele lavou as mãos, né? Vai colocar a luva, limpa todos os recipientes que vão ser usados, né? Para não haver contaminação. E aí, essa é a garrafinha de hemocultura, esse material que está dentro é um meio de cultura, é a comidinha para bactéria aí. Ele limpa essa boquinha para que não haja contaminação quando colocar a seringa. Então, vai colocar o torniquete para que a gente possa puncionar essa veia, né? Uma vez que você puncionou, você deve limpar novamente. A limpeza para coleta de hemocultura tem que ser extremamente rigorosa. É indicado 3 suaves de forma circular, 3 suaves diferentes para fazer a limpeza. Então, não pode vir e voltar passando a sujeira de volta, tá? Não concordo muito com essa limpeza que ele fez, mas vamos lá. Então, ele inseriu aí a agulha, que pode ser uma seringa normal, no caso ele está usando um catéter, e aí a gente vai ter a coleta de hemocultura dentro do frasquinho próprio, que é tudo automatizado hoje em dia para saber se tem ou não micro-organismo. Pessoal, todo resultado liberado pelo laboratório é consequência da amostra recebida. Então, assim, a parte mais importante, talvez, do procedimento todo é a coleta. Porque se ela falhar, todo o resto falha. Você quer saber que infecção seu paciente tem? Você quer saber que antibiótico usar? Então, você precisa de um laboratório de confiança e você precisa conhecer minimamente as coletas, para que você oriente essa antisepsia e para quando você receber o seu resultado, você saber se é microbiota, se é infecção e assim por diante. Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, por favor, me mandem pelo WhatsApp ou então a gente conversa na próxima aula. Anotem as dúvidas que vocês tiveram aí e a gente conversa na próxima aula sobre isso, tá bom? Beijinho!